Fala galera, professor Fábio aqui e na aula de hoje nós vamos conhecer mais funções do Excel. A aula começa logo depois da vinheta. Antes de começar a aula, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Esse vídeo foi desenvolvido baseado no meu e-book Introdução ao Excel 365, publicado no Amazon Kindle. Se você quiser adquirir o livro para aprender ainda mais sobre Excel e ainda me dar uma força para melhorar a qualidade das aulas, é só clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Na aula passada, nós falamos sobre fórmulas e funções no Excel. Essa informação é muito importante para que você possa entender melhor a aula de hoje. Por isso, se você ainda não assistiu, recomendo que você pause esse vídeo e assista. Eu vou deixar o link na descrição e nos cards. Quando você acabar, volta aqui para continuar a aula de hoje, ok? Nós já sabemos que o Excel oferece centenas de funções e que muitas delas são usadas pela maioria dos usuários. Hoje nós vamos conhecer algumas funções que podem ser extremamente úteis. Bora para a planilha? Eu vou deixar a planilha da aula de hoje disponível para download na descrição do vídeo. Baixa lá, abre ela e continua aqui comigo. Nós temos aqui um controle de cargos e salários de uma empresa, de forma que na coluna B nós temos os nomes dos funcionários, na coluna C os cargos desses funcionários na empresa e na coluna D os respectivos salários. Na coluna F e na coluna G nós temos áreas de dados, onde nós vamos buscar, através de funções, dados na base de dados que nós temos na planilha. A primeira informação que nós vamos identificar através de função é o total dos salários na célula G4. Para isso, nós vamos usar a função soma, que nós vimos na aula passada. Eu vou digitar o sinal de igual e aí depois o nome da função. Lembrando que eu posso continuar a digitação e abrir parênteses, ou eu posso apenas começar o nome da função, pressionar a tecla Tab e o Excel já completa para mim o nome da função. Agora eu vou selecionar da célula D5 até a célula D14, pressionar a tecla Enter e o Excel retorna o total dos salários. Agora nós vamos para a célula G6, calcular a média dos salários usando a função média, que nós vimos também na aula passada. Para isso, sinal de igual, vou digitar o nome da função média, lembrando que é importante colocar o acento agudo na letra E, tecla Tab para completar o nome da função e vou selecionar também da célula D5 até a célula D14, o mesmo intervalo que foi considerado para a soma dos salários. Vou pressionar a tecla Enter e o Excel retorna a média dos salários de todos os funcionários. Até agora não teve novidade, ambas as funções já foram vistas na aula passada, mas as novidades começam agora. No quadro abaixo, nós temos um ranking dos 3 maiores salários. E eu vou descobrir essas informações utilizando funções. A próxima função vai ser realizada ali na célula G8, onde através dela eu vou descobrir qual é o primeiro maior salário entre todos os salários dos funcionários. Para isso, eu vou usar uma função chamada máximo. A função máximo analisa uma lista de valores numéricos e retorna o valor mais alto dentro desse intervalo. O intervalo que nós vamos considerar continua sendo D5 a D14, e o resultado esperado aqui pela função máximo é o valor 16.000, correspondente aqui a Paula Nogueira. Eu vou pressionar a tecla Enter e verificar se é esse mesmo resultado. Conforme esperado, o Excel analisou toda a lista de salários e percebeu que o valor mais alto dentro daquele intervalo era o valor 16.000. Mas agora eu quero saber qual é o segundo maior salário. Para isso nós não podemos usar a função máximo, já que o objetivo dela é retornar apenas o valor mais alto dentro de um intervalo. Nós vamos precisar utilizar dessa vez a função maior. E além de analisar uma lista de intervalos numéricos, permite também que a gente possa determinar qual é a posição do maior valor dentro desse intervalo. Eu vou então selecionar a célula G9, digitar o nome da função maior, e percebam que dessa vez, quando a gente analisa aqui os argumentos da função, nós percebemos que nós temos 2 argumentos. E até agora, todas as funções que nós usamos eram funções simples, que usavam apenas um único argumento. Em todas as funções que a gente usou até agora, o único argumento utilizado foi o intervalo de células que seria analisado. Dessa vez, a função maior pede que eu não apenas determine qual vai ser o intervalo de células analisado, mas também qual é a posição do maior valor dentro desse intervalo. Eu vou pedir para ela analisar o intervalo D5 a D14,
E para ir para o próximo argumento, eu vou pressionar no teclado ponto e vírgula. Nesse momento, o ponto e vírgula serve como um separador de argumentos da função. Mas o que são os argumentos? Os argumentos são as informações que a função precisa para poder analisar as informações e gerar os resultados esperados. O segundo argumento da função maior é o número da posição do maior valor dentro daquele intervalo. Como eu quero saber aqui qual é o segundo maior valor, eu vou digitar então o número 2. Dessa vez, o resultado esperado é o valor 14.000, correspondente ao João Almeida. Vamos pressionar a tecla Enter para verificar se o resultado realmente vai ser esse. De fato, como era esperado, o Excel analisou a lista de valores numéricos e retornou o segundo maior valor dentro do intervalo. Agora, para fechar o ranking dos maiores valores, eu quero saber qual é o terceiro maior salário. Eu vou usar novamente a função maior, só que dessa vez pedindo para ela verificar o terceiro maior salário dentro do intervalo de células. Função criada, dessa vez o resultado esperado é o valor 13.000, correspondente aqui ao Rodrigo Oliveira. Vamos pressionar a tecla Enter e confirmar se realmente é esse o resultado. Pronto, com isso nós conseguimos concluir o ranking com os 3 maiores salários. Mas agora, logo abaixo, existe um outro ranking, porém dos 3 menores salários. Eu vou começar identificando o primeiro menor salário. Da mesma forma que nós usamos a função máximo para descobrir qual foi o maior salário dentro do intervalo, nós vamos usar dessa vez a função mínimo, analisando o intervalo de valores e retornando o menor salário dentro do intervalo. Pronto, o Excel analisou o intervalo de valores e identificou que o menor salário é o 4.500, referente a Mariana Souza. Na sequência, nós vamos identificar quais são o segundo e o terceiro menor salário. Se antes nós usamos a função maior para identificar o segundo e o terceiro maior salário, dessa vez nós vamos usar a função menor. E ela utiliza os mesmos argumentos que nós vimos antes. No primeiro argumento, eu vou identificar qual é o intervalo de células que vai ser analisado, ponto e vírgula para separar para o segundo argumento, e dessa vez o número 2, para que ele identifique que eu quero saber o segundo menor valor dentro desse intervalo. Pressiono a tecla Enter e o resultado 5.500. Ele é o segundo menor valor, correspondente aqui ao Lucas Ramos. Para finalizar, nós vamos utilizar mais uma vez a função menor, dessa vez para identificar qual é o terceiro menor salário. Com isso, nós concluímos a busca pelos maiores e menores salários dentro da nossa base de dados. Nós utilizamos para isso tanto funções que nós já conhecíamos antes, como a função soma e a função média, como também funções novas, como maior e menor, para descobrir os maiores e menores valores dentro do intervalo, como também a função máximo e mínimo, que identificam os valores extremos dentro de uma base de dados. É importante observar que todas essas funções são funções numéricas, ou seja, elas só retornam resultados quando trabalhados com valores numéricos. Galera, por esse vídeo é só. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum novo conteúdo. Na próxima aula, nós vamos falar sobre um recurso extremamente importante do Excel, que é a classificação de dados. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.